Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos na segunda e última parte do livro, no capítulo 2, Espíritos Felizes. Viveram bem, morreram bem, estão num bom lugar e vêm dar seu testemunho ao chamado do codificador ou de outra pessoa do movimento espírita que depois enviou para Kardec o resultado da evocação, não é? Testemunho do espírito. Hoje vamos ver o espírito Jean Reynaud. Jean Reynaud. Comunicação espontânea na Sociedade Espírita de Paris. Então, não foi uma evocação. Esta foi uma comunicação espontânea. O espírito veio sem ser evocado, dar o seu testemunho, sem ser chamado. Não é? E ele diz, o senhor Jean Reynaud: meus amigos, como esta nova vida é magnífica, semelhante a uma torrente, um fluxo luminoso. Ela arrasta em seu curso imenso as almas ébrias do infinito. Ébrias aqui não no sentido de bêbadas, mas no sentido de felizes. Depois da ruptura de meus laços carnais, momento da desencarnação, meus olhos abrangeram horizontes novos que me cercavam e gozaram, seus olhos, ou seja, ele mesmo, das esplêndidas maravilhas do infinito. Passei das sombras da matéria para a aurora resplandecente que anuncia o Todo-Poderoso. Então, uma região bem alta, não é? Eu fui salvo, não pelo mérito de minhas obras, mas pelo conhecimento do princípio eterno que me fez evitar as manchas causadas pela ignorância à pobre humanidade. Então, o que ele fez? Ele evitou o erro, procurou seguir as leis de Deus, procurou sempre realizar o bem. E então, como mérito natural, sua vibração subiu pelas suas escolhas e ele foi para regiões felizes. A minha morte foi abençoada. Os meus biógrafos, aqueles que escrevem sobre a vida dele, julgaram a sua morte, julgaram a morte do senhor Jean Reynaud prematura. Os cegos lamentaram alguns escritos nascidos da poeira e não compreenderam quanto o pouco de ruído que se fez ao redor de minha tumba silenciosa foi útil para a santa causa do espiritismo. Então, ele já era aqui espírita, não é? Encarnado. Então, os biógrafos do senhor Jean lamentaram alguns escritos nascidos da poeira e não compreenderão quanto o pouco de ruído que se fez ao redor de minha tumba silenciosa foi útil para a causa santa do espiritismo. Então, é como se ele estivesse ali na tumba dele já trazido alguma mensagem, não é? Já que foi um escrito nascido da poeira. Não é? E não compreenderão o quanto o pouco ruído que se fez ao redor de minha tumba silenciosa, parece que deve ter sido recebida ali, naquele momento, a mensagem foi útil para a santa causa do espiritismo, porque isso tudo virava notícia, não é? Chamava a atenção para a codificação. Minha obra estava terminada. Meus antecessores correram no mesmo caminho.
eu atingira esse ponto culminante onde o homem dera o que tinha de melhor e onde não faz mais do que recomeçar. A minha morte reaviva a atenção dos letrados e a reconduz para a minha obra capital, que toca à grande questão espírita que fingem desconhecer. Então, muitos fingiam desconhecer a doutrina espírita e que bem cedo os envolverá. Glória a Deus! Ajudado pelos espíritos superiores que protegem a nova doutrina, vou ser um dos pioneiros que marcam o vosso caminho. Dá a entender aqui que ele seria também um espírito que iria ajudar aqui no trabalho da codificação, junto ao nosso codificador Allan Kardec. Então, ele assina, Jean Renaud, e agora vamos a uma outra comunicação espontânea deste mesmo espírito, recebida numa reunião de família em Paris. Não foi mais na Sociedade Espírita de Paris, mas foi numa reunião familiar em Paris. Diz o espírito, Jean Renaud. O espírito responde sobre uma reflexão feita quanto a... sim, aqui Kardec diz sobre que versa a comunicação que foi dada. Kardec diz, o espírito, o senhor Jean Renaud, responde sobre uma reflexão feita quanto à sua morte inesperada, numa idade pouco avançada, ou seja, não era idoso, o que surpreendeu muita gente. Então, ele morreu não idoso e inesperadamente, pegou muitos de surpresa. E ele, então, falou sobre isso. O espírito falou sobre essa sua morte. Perdão. Diz o senhor Jean Renaud, então. Quem vos disse que a minha morte não foi um benefício para o espiritismo, para o seu futuro, para as suas consequências? Notaste, meu amigo, a marcha que segue o progresso, o caminho que toma a fé espírita? No início, Deus deu a todos as provas materiais. A dança das mesas, não é? As mesas girantes, pancadas, a toda sorte de fenômenos. Foi para chamar a atenção, esses fenômenos bem impactantes do início. Foi um preâmbulo, um início engraçado. Aos homens são necessárias provas palpáveis para crerem. Então, esses fenômenos físicos, mesas girando, não é? E essas batidas que aconteciam. Então, isto foi importante mesmo para chamar as pancadas, né? Para chamar a atenção. E ele diz, agora é bem outra coisa, ou seja, não é mais o início. Não precisam mais aqueles fenômenos ruidosos, né? Barulhentos, visualmente impactantes, como as mesas girando, devia ser mesmo impactante. Então ele diz que agora era um outro momento. Depois dos fatos materiais, Deus fala à inteligência, ao bom senso, à fria razão. Não são mais as habilidades, mas coisas racionais que devem convencer e mesmo reunir os incrédulos, os mais obstinados, para que possam observar, refletir e, se forem honestos intelectualmente, reconhecer o sentido do que é revelado pelos espíritos, que é bem claro. E não é ainda senão o começo. Tomai bem nota do que vos digo. Toda uma série de fatos inteligentes, que são as mensagens, não é? Irrefutáveis vão se seguir e o número dos adeptos da fé espírita já é tão grande,
ainda vai aumentar mais. Quando vem uma comunicação de um lado do mundo, depois Kardec manda as perguntas para várias partes do mundo e os médiuns começam a mandar as respostas. E ele compara. E sem que eles se conheçam, sem que interajam uns com os outros, eles dão as mesmas respostas às perguntas, que comprova que não pode ter sido eles, não se conhecem. Estão mesmo em países diferentes, idiomas diferentes, e os espíritos trazem o mesmo conteúdo. E ele continua: Deus vai ligar-se às inteligências de elite, às sumidades do espírito, do talento e do saber. Isso vai ser um raio luminoso que se difundirá por toda a Terra, como um fluido magnético irresistível, e impelirá, ou seja, empurrará, impulsionará os mais recalcitrantes à procura do infinito ao estudo dessa admirável ciência que nos ensina máximas tão sublimes. A sobrevivência do espírito após a morte do corpo, a comunicabilidade entre dois planos, a existência de Deus, a reencarnação, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados. Esses são os princípios nos quais se baseia a doutrina espírita e que vão ser largamente esclarecidos pelos espíritos. E ele continua: todos irão se agrupar ao vosso redor e, fazendo a abstração do diploma de gênio que lhes foi dado, ou seja, é preciso ter humildade intelectual para se aproximar de uma nova ciência e aceitá-la, não é? Claro, vendo nela sentido. Fazendo abstração do diploma de gênio que lhes foi dado, vão se tornar humildes e pequenos para aprenderem e para se convencerem. Depois, mais tarde, quando estiverem bem instruídos e bem convencidos, se servirão de sua autoridade e da notoriedade do seu nome. Então, primeiro eles vão chegar muito doutos e vão tecer e colocar as sandálias da humildade para entrar em contato com aquele novo conhecimento. E depois vão fazer o quê? Vão usar a sua notoriedade para difundir esse conhecimento, ajudando a que ele seja cada vez mais bem aceito. Para empurrarem, então, não é? Vão usar da sua autoridade, da sua notoriedade, para empurrarem ainda mais longe e alcançarem os últimos limites do objetivo que vos propusestes, a regeneração da espécie humana pelo conhecimento raciocinado e aprofundado das existências passadas e futuras. Eis a minha sincera opinião sobre o estado atual do espiritismo. Na verdade, quando ele diz aqui, alcançarem os últimos limites do objetivo que vos propuseste. Kardec aceitou o desafio de codificar a doutrina espírita, mas esse objetivo foi traçado no alto. Foi oferecido a ele realizar, e ele realizou. Então ele pegou para si o compromisso, foi lá e realizou. Não sem muita ajuda do mundo espiritual, porque neste mundo não se faz nada sozinho, não é? Principalmente nesses termos, na ação do bem, nessa magnitude que foi a codificação espírita. Então, aqui terminamos essa segunda comunicação espontânea do Sr. Jean Reynaud, e amanhã retornamos com mais comunicações, dessa vez ele sendo evocado e respondendo perguntas. Ok? Amanhã estamos de volta com mais um projeto 15 minutos, o Céu e o Inferno. Até lá, muita paz a todos.